Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto denominado Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É um assunto muito importante e eu fico muito feliz por poder estar nessa noite trazendo para vocês esta palavra. É verdade também que é uma grande responsabilidade toda vez que um pregador vai falar para um povo sobre Deus e a sua vontade para esse povo nessa terra. Mas independente de qualquer coisa, estou nessa noite aqui para falar para vocês somente a verdade. E somente a verdade é que interessa. Mas o que é a verdade? O que vem a ser a verdade para nós que estamos nessa terra? A verdade é que milhares e milhares de pessoas já estão esperando para serem lançadas no inferno. E outras milhares e milhares que estão vivas estão seguindo o mesmo caminho. Mas por que seguindo o mesmo caminho? Seguindo o mesmo caminho porque muitas, milhares e milhares, não ouviram falar de Cristo Jesus. Outras, embora estejam numa igreja, embora sejam cristãos, não têm ouvido falar sobre as consequências de sua vida enquanto nesta terra. Isso acontece porque muitos pregadores deixaram de pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho sadio, para trazer para o seu público, para suas ovelhas, palavras que muitas vezes as pessoas querem ouvir, mas que não trazem nenhum benefício para elas mesmas. Deus, Ele exige apenas uma coisa de nós cristãos. Ele exige que venhamos a entender a sua palavra, que venhamos a entender o sacrifício feito por Cristo Jesus, e que venhamos a divulgar a sua palavra, a falar a verdade sobre o que Cristo fez por nós. Mas alguém pode perguntar nesse momento: o que isso tem a ver com o versículo que foi lido nessa noite? Eu posso dizer a vocês que tem tudo a ver. Nesse versículo somos alertados que o povo de Deus, o povo cristão, perece por falta de conhecimento.
as pessoas, embora ditam cristãs, grande maioria não tem um conhecimento bíblico. Porque não existe na maioria das igrejas uma escola bíblica, um ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. E por não conhecer a palavra, o povo de Deus é facilmente enganado pelo inimigo. É facilmente iludido pelas coisas que o mundo oferece. Porque a maioria não procura seguir os ensinamentos de Cristo, mas procura seguir apenas os seus desejos, aquilo que lhe agrada. E a maioria dos pastores nos dias de hoje não estão preocupados com seus rebanhos. Estão preocupados apenas em seu prazer, em sua vida, em obter recursos financeiros e mesmo se tornar conhecido. Esquecem que conhecer a palavra de Deus nos livra do inimigo, nos livra de pecar e principalmente nos livra desses maus pastores. Uma coisa é certa: Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário para que todas as pessoas possam usufruir da sua graça. Então, quando ele morreu, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Todos foram chamados para usufruir da sua graça. Mas, infelizmente, ele não entregou a sua vida por todos. Ele entregou sua vida e prometeu que vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar um povo diferente. Um povo que foi remido e lavado pelo seu sangue. Sua morte foi universal. É verdade. Ele morreu por todos. Todos têm a oportunidade de participar da sua graça. Então, a sua graça foi estendida a todas. E todos foram chamados para usufruir da vida eterna. Mas poucos serão escolhidos. Como eu já falei, somente serão escolhidos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Eu poderia dar um exemplo bem simples. Quando você vai a um supermercado fazer compra, ao entrar no supermercado, tem um monte de gôndolas com todo tipo de mercadoria que está à sua disposição.
Você não vai comprar o mercado todo. Você vai lá comprar algumas coisas, aquilo que você precisa e aquilo que o seu dinheiro pode pagar. Embora esteja à sua disposição todas as mercadorias dentro do mercado. No mundo espiritual não é diferente. Cristo Jesus seria o comprador desse mercado. E nós seríamos a mercadoria à disposição na prateleira. Embora Cristo, com sua vida, ele pagou o pecado, pagou pelo pecado de cada ser humano. Ele não vai levar o mercado todo. Ele não vai levar todos, embora ele tenha comprado todos. Ele só vai levar aqueles que ele escolher. Quem? Aqueles que foram lavados e remidos no seu sangue. Então você observa que a salvação e o amor de Deus são incondicionais. O amor de Deus é incondicional. Mas essa salvação verdadeira, ela é limitada. Não limitada por Deus, mas limitada por nós mesmos. Só vai ser salvo, só vai ser levado aquele que verdadeiramente recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É por isso que o Salmo 101, no versículo 7, fala: quem usa de engano não habita na casa de Deus. Quem fala mentira não fica firme na presença de Deus. Cristo morreu por todos. Todos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. A grande verdade é que se Cristo voltasse hoje, as igrejas amanhã estariam cheias. Cheias de todos aqueles que não subiram. Todos aqueles que, embora fossem crentes, embora frequentassem uma igreja, ficaram nessa terra. Não sou eu que digo isso. A própria Bíblia nos fala, lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, a respeito de uma mulher grávida. No meu modo de entender, essa mulher grávida representa a igreja nessa terra. Uma igreja formada por dois seres humanos, a mulher e o feto. Mas se você observar, apenas o feto é arrebatado, apenas o feto é retirado com força para Deus.
esse feto, embora muitos falam que seja Cristo Jesus, eu digo sem medo de estar cometendo uma heresia, que esse feto é a igreja que será salva. Então, se olharmos a massa da mulher e do feto, vamos notar que apenas 5% será salvo. Então, de toda a igreja de todos os tempos, apenas 5% será arrebatado para Deus. Os demais ficarão. Ficarão e terão de passar pela grande tribulação. Porque uma coisa é certa: para termos acesso a Deus, isso só é possível através de Cristo Jesus. Então ninguém chegará a Deus se não for através de Cristo. Mas para chegarmos a Cristo, somente existe um caminho, que é pela cruz. A mesma cruz onde Ele crucificou nossos pecados. A mesma cruz em que Ele foi crucificado. Mas esse acesso à cruz só pode acontecer através de um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento genuíno. Então observe que eu estou falando de arrependimento genuíno. Porque nem todo arrependimento verdadeiro é genuíno. Eu posso dizer para vocês uma outra historiazinha para exemplificar isso. Imagine vocês, uma pessoa, estando bêbada, de cara cheia, como muitos querem dizer. Essa pessoa, um determinado dia, bêbado, toma seu carro e sai pelas ruas. Em determinado momento, ela atropela um pedestre e esse pedestre vem a óbito. No dia seguinte, ela viu o que ela cometeu. E ela prometeu a si mesma que nunca mais iria pôr bebida alcoólica na boca. Passou-se o tempo e ela verdadeiramente não colocou mais bebida alcoólica na boca e nunca mais ficou bêbada. O arrependimento dela foi verdadeiro. O arrependimento dela aconteceu e ela cumpriu aquilo que ela prometeu. Mas não é um arrependimento genuíno. Não é um arrependimento que salva. Embora ela tenha se arrependido, esse arrependimento não salvou ela e não vai salvá-la. Porque ela cometeu um crime contra Deus.
ela cometeu um crime contra uma pessoa, esse arrependimento não valeu nada. Porque um arrependimento, para ser genuíno, só é válido quando é feito para Cristo Jesus. Um arrependimento que deve ser dirigido a Cristo Jesus. Todo arrependimento, mesmo verdadeiro, que não for dirigido a Cristo Jesus, de nada serve e para nada vale. Sabe, irmãos, muitos estão indo para o inferno. Mas por que a maioria da igreja, a maioria das pessoas que estão na igreja estão indo para o inferno? Sabe por quê? Infelizmente, o mundo está adentrando na igreja. A ordem que Cristo nos deu é que fôssemos ao mundo levar o evangelho da salvação, pregar a todas as pessoas a palavra. Mas infelizmente está acontecendo o contrário. O mundo está entrando na igreja. Coisas que não poderiam acontecer está acontecendo. O evangelho está sendo deixado de pregar, ou pregado de qualquer maneira, porque o mundo evoluiu. Hoje nós temos uma inversão de valores muito grandes. O que antes era verdade e certo para Deus, hoje se tornou falso. O que era bom está se tornando mal. Infelizmente, muitas pessoas sentem vergonha de ser honestos, porque honestidade não é mais algo importante, algo bom. Ser honesto para muitos se tornou ser trouxa, ser bobo. A palavra de Deus tem sido adulterada. Pregam coisas que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus determinou para ser falado. Pregam coisas para segurar as pessoas dentro das igrejas. Porque dizem, se não pregar aquilo que querem ouvir, elas não voltam mais. Eu digo para vocês sem medo de errar. A maioria das pessoas procuram a igreja porque tem sede, necessitam ouvir. Mas quando elas chegam e veem um culto frouxo, sem nada que chame a sua atenção, nada que satisfaça aquilo que ela sente necessidade no seu coração, elas não voltam mais.
É por isso que hoje existem mais crentes fora das igrejas do que dentro das igrejas. Nossas igrejas estão ficando vazias. Em cada esquina tem uma igreja, parecendo o botequim da esquina. Infelizmente, os princípios bíblicos estão sendo deixados de lado. A palavra de Deus está sendo deixada de lado. E eu tenho ouvido muitas pessoas alegarem, pastores alegarem, o mundo evoluiu. É verdade. A evolução do mundo é muito grande e a própria Bíblia diz que a ciência se multiplicará, que isso aconteceria no final dos tempos. E o povo tem acompanhado essa evolução. Mas a Bíblia também diz claramente que Deus não muda. Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo evoluiu, mas ele continua o mesmo. Ele não mudou e não vai mudar. E ele vem para buscar aqueles que realmente serão lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas alguém pode estar dizendo assim, mas eu vivo nesse mundo. É verdade, você vive nesse mundo. Todos nós vivemos nesse mundo. Mas uma coisa é certa. Deus sabe que nós vivemos aqui. Ele sabe que nós vivemos nesse mundo. Mas lá no Salmo 1, ele é claro quando nos fala para nos separar desse mundo. Ele nos fala para separar. Observe você que ele não mandou você se isolar do mundo, apenas se separar. Separar é diferente de se isolar. São duas palavras completamente diferentes. Se você se isolar do mundo, como é que você vai ganhar o perdido para Cristo? Como é que você vai falar do amor de Cristo para o perdido? Então nós não podemos nos isolar. Nós temos de nos separar. E separar para a Bíblia tem um significado importante. Separar é mostrar que você é diferente. Você é diferente das pessoas do mundo. Que você tem algo ou alguém diferente em você. E você pode ter certeza de uma coisa. Quando as pessoas do mundo te veem, quando as pessoas do mundo veem você no teu trabalho, na escola, onde quer que você esteja,
elas por si só vão saber, elas vão notar que existe uma diferença em você. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando chega lá no dia 10, 15 no mês, já acabou todo o salário, já acabou todo o dinheiro. E o cristão verdadeiro ainda tem dinheiro. Porque ele sabe regrar a sua vida. As pessoas lá do mundo vivem reclamando por qualquer coisa. E você não reclama. Você está sempre glorificando a Deus. Essa é uma diferença entre você e o mundo. Você não precisa se isolar do mundo para separar dele. Porque você já é um separado por natureza. Deus já escolheu você. Deus já separou você. E eles vão notar essa diferença. E vai chegar um momento que eles vão te perguntar. Eles querem saber qual é a razão, qual é o motivo dessa sua vida ser diferente. Sabe, irmãos? Quando esse momento chega na vida de qualquer um, isso sempre acontece para o verdadeiro cristão. E não uma, duas vezes, são muitas vezes. Nós temos a oportunidade de falar para essas pessoas, mesmo não sendo pastores, diáconos ou para qualquer cargo na igreja, nós temos a oportunidade de falar para essas pessoas qual é a razão da nossa alegria, do nosso contentamento. E você pode ter certeza de uma coisa: quer eles ouçam ou não, você está cumprindo com aquilo que Cristo nos mandou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. E uma coisa importante: se elas crerem nas suas palavras, vai acontecer aquilo que a Bíblia fala. Está escrito na Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas pessoas crendo, elas também são libertas. E nós, que falamos para ela de Cristo, que testemunhamos de Cristo, vamos receber coroas no céu. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com amanhã. O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. E o próprio Cristo nos alertou. Ele falou: no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Estamos falando que ele venceu o mundo, então nós também podemos vencer esse mundo. Mas nós só vamos vencer o mundo se nós permanecermos nele.
e Ele em nós. Se nós permanecermos neles, então seremos seus discípulos. Seremos servos fiéis. Vamos ser colaboradores na colheita de almas. Vamos estar cumprindo a nossa missão nessa terra, que é levar o Evangelho a todas as criaturas. Infelizmente, irmãos, são poucos dentro das igrejas que têm essa visão. Você não precisa ter um cargo na igreja, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um diácono, ou ocupar qualquer cargo na diretoria. Você precisa ser de Cristo. E Cristo ser seu. Infelizmente, muitas pessoas só acreditam em partes da Bíblia. Porque também são ensinadas só partes da Bíblia. A grande maioria dos crentes, a grande maioria das pessoas que estão dentro de uma igreja, elas não têm costume de ler a Bíblia. São poucos, mas muito poucos mesmo, aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia diariamente. Por isso são muitos, mas muitos mesmos, que qualquer vento que aparece na sua vida, ele se desvia do caminho. Ele coloca a culpa no pastor, ele coloca a culpa no irmão, ele coloca a culpa que a casa é longe, ele arruma 1001 desculpas. Para, com essas desculpas, enganar a si mesmo a razão por qual ele se desviou. Como eu falei no início, existe mais crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Quando eu comecei a ir para uma igreja, se eu chegasse lá antes das 6h30, que o culto começava às 7, não tinha lugar para sentar. Depois de um certo tempo, você podia chegar depois das 7, que você encontraria os melhores lugares para a igreja, porque a igreja estava vazia. Uma coisa é certa, irmãos. Cristo Jesus prometeu que vai voltar. E Ele está voltando. E Ele vai voltar para buscar uma igreja. Buscar a sua igreja. A igreja de Cristo. Mas essa igreja é formada somente pelos salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. É formada somente por aqueles que aceitaram as condições descritas na Bíblia Sagrada. Aceitar as condições da palavra de Deus.
e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Os vivos, aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados. E todos esses irão viver eternamente com Cristo Jesus. Amém.